Nossa próxima palestra vai ser Construindo Interfaces com Atomic Designer. E quem vai trocar essa ideia com a gente é a Amanda, formada em computação, uma pessoa desenvolvedora, atualmente jogadora de Fortnite e que curte dançar. Seja bem-vinda, Amanda, tudo bom? Bom dia, Bom dia, estou pode muito ficar à feliz de estar vontade. aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo, a toda a equipe da AfroPython. A minha palestra hoje é sobre a construção de interfaces em relação ao Atomic Design, ao uso dele. Mas antes eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou de cabelo trançado, estou com um fone, um headset. O meu fundo é o fundo do meu quarto, estou com uma blusa preta e um colete social preto. E estou com óculos quadrado. E é isso. Bora lá. Já tô vendo umas carinhas conhecidas aqui no chat. Valeu, galera. Vamos lá. Falando um pouco sobre a construção, né, dessas interfaces com Atomic Design. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Amanda, eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Hoje eu trabalho com o desenvolvimento de software na ThoughtWorks e tenho como principal objetivo fomentar a transformação socioeconômica de mulheres através da tecnologia. Ou seja, eu me coloco como uma pessoa, como uma agente de transformação, né, na vida de mulheres, principalmente de mulheres pretas, na tecnologia. Bora lá. Alguém já ouviu falar sobre Atomic Design? Conhece esse nome? Eu nunca ouviu falar. Vai mandando aqui no chat para mim. Esse termo ele foi criado lá em 2013 por Brad Foster, que é um web design. O Brad ele lançou um artigo falando um pouco sobre Atomic Design, né, sobre essa metodologia. E a partir dessa publicação, esse artigo ganhou grandes discussões nas principais comunidades de design e de desenvolvimento e resultou em um livro, que é a imagem aqui do lado, o livro dele, que detalha um pouco mais sobre esse assunto, sobre Atomic Design. Mas o que seria, né? Por que ele tem essa referência do modelo atômico? É, o que é o modelo atômico? O modelo atômico ele pode ser considerado um conceito que permite com que você crie sistemas de design de um jeito mais eficiente, mais reaproveitável, ou seja, você cria componentes que sejam utilizados em todo o sistema. Mas também, esse modelo atômico, ele vem lá da química. Eu não sou muito boa em química, mas eu pesquisei um pouco. E esse modelo atômico ele diz que toda matéria ela é composta por átomos e essas unidades atômicas se unem e formam moléculas que se unem e formam organismos mais complexos e que se unem, formam eu, você e tudo aquilo que existe no universo. Então, o cerne dessa metodologia é justamente essa. Você pegar uma menor unidade, uma unidade mais abstrata, e fazer com que essa unidade cresça ao ponto de construir um sistema mais complexo. Então, pela definição de Brad Foster, ele diz que o Atomic Design é uma metodologia que tem como objetivo projetar e desenvolver interfaces de usuário de uma maneira modular, concentrando-se na construção de componentes. O que seria uma maneira modular? Seria uma maneira de você projetar pequenas partes do seu sistema, você construir componentes para poder resultar no seu sistema de fato, né, na sua interface final. Nós vamos entender um pouquinho como funciona essa metodologia, como ela é dividida e como chegamos nessa complexidade, né, na formação do nosso sistema. Trago aqui a hierarquia do Atomic Design. Ela é dividida em 5 níveis e cada etapa dessa
trabalham em conjunto, mas são distintas, mas também trabalham em conjunto. A primeira unidade é o átomo, que é a menor unidade possível dentro dessa metodologia. A nossa segunda etapa são as moléculas, a terceira são os organismos, a quarta os modelos e, por fim, são as páginas. Nós vamos explorar cada etapa com mais detalhe, né, conhecer. E a primeira são os átomos, que assim como na natureza, eles são bastante abstratos e não têm muita utilidade, né, por si só. Se você olhar um átomo único, né, enquanto unidade, ele não tem muita utilidade, né, por conta própria. Mas aqui o átomo ele pode ser classificado como blocos de construção básico dessa matéria. O que seria isso? Seria que no desenvolvimento web eles podem ser considerados os nossos elementos base, né? Trazendo aqui em exemplos de átomos, pode ser um label, pode ser um botão, pode ser um ícone de busca, pode ser um card, pode ser um input. Então, sempre tendo a visualização do design ali, você prototipar na sua tela um botão, como está aqui, e no desenvolvimento, você criar um componente de botão, né? O nosso segundo nível são as moléculas. São consideradas grupos de átomos que são ligados entre si. Nessa etapa aqui, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, porque você começa a unir esses átomos e você começa a ver um tipo de funcionalidade. Aqui você consegue linkar um átomo de input, um átomo de bottom e um átomo de label, por exemplo, e formar um componente de busca. Você pode unir átomos e formar com um componente de card, um componente de formulário, por exemplo, ou um componente de navegação. Então, a união desses átomos formam-se essas moléculas. O nosso próximo nível são os organismos, que é definido como uma combinação de moléculas e átomos para poder construir um componente um pouco mais complexo. Aqui nessa etapa, entendemos que nas interfaces, né, essa estrutura ela consiste na mesclagem dos átomos, das moléculas, que formam o nosso componente mais complexo, né? O que seria isso? Seriam os componentes que vão nortear algum tipo de navegação ali dentro do seu sistema, dentro do seu layout, e trazendo em exemplo, se a gente unir agora as moléculas, né, que foram apresentadas anteriormente, uni-las no nosso layout, nós vamos formar organismos, seções do nosso site, por exemplo, da nossa aplicação, um pouco mais complexa. Nesse exemplo aqui, nós podemos ver que é uma seção de header, né? A nossa parte principal do site, onde você tem ali a navegação, você já começa a posicionar o seu componente de busca, você já tem uma listagem de cards, né? Do agrupamento desses átomos. Então, você consegue já ver a estruturação do seu componente e consegue acompanhar a complexidade dele. O nosso quarto nível, né, os modelos, ou os templates, eles são consideradas coleções que sejam reutilizáveis de organismos, de moléculas e de átomos. Nesse caso aqui, a nossa preocupação é a estrutura do nosso site, do nosso sistema. Por exemplo, o site apresentado aqui anteriormente, que é o nosso header, eu estruturá-lo como que essas informações vão se comportar. Nessa etapa aqui, a minha preocupação é como os meus componentes vão ser estruturados, vão se compor e vão conversar entre si. Aqui não importa o conteúdo que de fato vai aparecer aqui, mas sim como a minha estrutura vai ser feita. Por exemplo, se eu quero
Se eu quero montar um aplicativo igual ao Instagram, né? Que tem o feed, que tem a imagem, uma foto, o botãozinho de curtida, quantas curtidas. Então, eu vou estruturando esses componentes, como eles ficariam em tela, que é o jeito que está aqui, que no design é mais conhecido como os wireframes, né, que é a parte ali de baixa fidelidade do seu protótipo, e vou conversando e vou linkando esses componentes. E, por fim, o nosso último nível são as páginas, que é definida como as instâncias específicas de modelo que mostram, de fato, a aparência de uma interface com conteúdo real. Nesse estágio aqui, o Atomic Design ele se torna muito mais concreto. O que isso significa? Significa que você, de fato, vai ter a visualização do seu conteúdo. É a sua página como o usuário vai ver. Quando eu entrar no site, tipo amog.com, e vai ter lá a minha página renderizada com todos os conteúdos, enfim. Então, aqui, de fato, é o nosso último nível, o nosso nível mais concreto e mais complexo, o nosso sistema em funcionamento. E trazendo aqui em exemplo como ficaria toda a concepção dos átomos, das moléculas, dos organismos, até chegar nas nossas páginas, né? Trazendo aqui um modelo de site que eu criei chamado Devas em Ação, que pode ser um site para você buscar desenvolvedoras pretas pelo Brasil, por exemplo. E eu, enquanto uma pessoa desenvolvedora, posso cadastrar, posso entrar nesse site, enfim. Então, aqui eu já consigo ver a minha informação real, né? Minha página com os conteúdos reais dela. Agora que nós vimos toda essa hierarquia, é importante ressaltar que o Atomic Design ele não é um processo linear, ele não tem que ser seguido, né, por cada etapa. Você pode adaptar o seu projeto e é perfeitamente possível modificar esses componentes nas diferentes fases desse processo. E por isso, nós vamos saber um pouquinho mais das vantagens em utilizá-los. A primeira vantagem que eu classifiquei aqui é que você consegue ter uma visão do abstrato ao concreto da sua interface de usuário. Você consegue percorrer facilmente do seu nível, da sua menor unidade até o seu sistema mais complexo. Nossa segunda vantagem é a separação entre estrutura e conteúdo. Nós vimos lá na parte de modelos e páginas. Você consegue ter essa separação muito clara. Isso facilita muito na hora do desenvolvimento. Tem também a prototipagem e atualização das páginas, do design ao desenvolvimento. Quando você vai criar uma página, quando você cria o protótipo dela, é muito mais fácil se você quiser fazer algum tipo de alteração. Você chegou lá na sua página e o seu cliente quer mudar um posicionamento de algum elemento, quer mudar um componente, enfim. É muito mais fácil você fazer isso quando você separa o seu sistema em componentes, né, em blocos. A nossa quarta vantagem é que o código fica muito mais consistente, porque isso acontece quando você vai separando em componentes e você consegue ver quando existir algum tipo de repetição dentro do seu projeto. Então, isso torna o seu código muito mais consistente, mais reutilizável, também poderia ser uma vantagem nessa etapa. E a nossa última vantagem é que é uma excelente ferramenta, uma excelente metodologia para poder criar um sistema de design. Mas também tem a parte quando não é tão válido você usar o Atomic Design. E geralmente isso acontece quando você não precisa reutilizar muito os seus componentes, que ocorrem em projetos pequenos, né? Então, acaba sendo um exagero quando você quer aplicar essa metodologia em projetos que são muito pequenos. Mas não é que você não possa usar. Você pode sim, a cargo de conhecimento, de experiência, mas geralmente não é muito recomendado. Então, já chegando ao final aqui da nossa palestra, trazendo como conclusão a frase desse cara, do Stephen Hay. Ele é um designer,
E o Brad Foster, ele cita esse cara no livro dele, que ele fala sobre você pensar que você não está criando mais página, mas sim que você está criando sistemas de componentes. Então, quando a gente fala do Atomic Design, é justamente isso. Você poder abstrair tanto o seu sistema ao ponto de você poder percorrer, poder transitar nessa complexidade sem muita dor de cabeça. Então, no dia a dia, é uma metodologia que facilita bastante desde o design, desde o do protótipo num Figma, por exemplo, até a hora que eu crio um projeto lá em React e vou criando os meus componentes. Então, você separa os seus componentes em pastas, átomos e moléculas, em organismos, vai criando seus componentes ali que estão relacionados a cada nível e vai dando vida ao seu sistema, né, a complexidade do seu sistema e consegue acompanhar esse desenvolvimento de um jeito muito mais seguro, né, mais tranquilo. Então, que tenhamos isso em mente, que estamos projetando, estamos criando sistemas de componentes. E por fim, eu deixo aqui o QR Code do livro do Brad. Eu recomendo muito a leitura. Lá ele detalha bastante sobre Atomic Design, não só sobre isso, mas diversos temas. Tem como você comprar o livro e tem como você ler online. É só escanear aí, eu vou deixar um tempinho se alguém quiser já acessar, e vai direto pro site, direto pro livro, né? E é isso, galera. Estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar mais sobre o assunto, me chama aí nas redes sociais. E é isso, eu tenho que agradecer. Muito obrigado, Amanda. Agora é aquele espaço em que a gente abre para as perguntas e a gente já tem uma perguntinha aqui. Beleza. Se o Atomic Design é mais recomendado para React, né? Não, ele não é recomendado só para React. E. Pera aí, rapidinho. Aí. Ele não é só recomendado para React, ele pode ser usado para qualquer tipo de framework, lib. Eu tô trabalhando com ele num projeto que tem React Native, então não tem limitação quanto a isso. Beleza, respondendo a JLX, então, eu acho que seria sim uma boa você conhecer mais da metodologia a nível de experiência e de conhecimento, mas não se apega muito ao framework, tá? Você pode trabalhar isso com Vue, com Angular, com React Native, enfim. Mas é uma boa sim. Muito bom, Amanda, o tema. Eu particularmente não conhecia muito sobre Atomic Design. Acredito que, assim como boa parte das pessoas que estão curtindo aqui, né, adoraram conhecer um pouco mais. E a gente fica no aguardo de mais perguntas. Alguém mais? Se habilita? Ó, temos uma pergunta do Rafael Cunha aí, se você usa em algum projeto. Sim, obrigado pela pergunta, Rafael. Sim, eu uso em um projeto. Como eu citei anteriormente, né, eu utilizo com React Native. Se alguém quiser saber mais sobre a aplicação de fato no desenvolvimento, entre em contato comigo, que a gente pode conversar mais sobre isso. Eu não cheguei a trazer aqui a parte prática, né, porque eu acho que não daria muito tempo, mas eu posso mostrar sim para vocês, para quem tiver mais interesse em conhecer, se aprofundar.